não é? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos tomar os nossos lugares. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Continuar a nossa conferência missionária que iniciou ontem. Ontem foi a abertura da nossa conferência missionária. Com qual tema? Qual é o tema? Ó a cola. Vamos lá. Plano de Deus, propósito da igreja. Plano de Deus, propósito da igreja. Deus possa realmente nos abençoar para que nós possamos, nós como igreja, cumprir esse plano do nosso Deus. Que esse realmente seja o propósito nosso como igreja, cumprir o plano de Deus. Amém? Então vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus através desse cântico esse missionário, de missões, que nós possamos realmente, pregar o evangelho até os confins da terra. Então louvemos ao nosso Deus. Confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção.
oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, em escola bíblica dominical, com o objetivo, ó Pai, de aprender cada vez mais da Tua santa e bendita palavra, ó Pai. Aprender sobre o Senhor, ó Pai, o quanto o Senhor é bom, misericordioso e também justo, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esses dias, principalmente, ó Pai, em conferência missionária. Coloque, ó Pai, em nossos corações, em nossos entendimentos, ó Pai, a importância, ó Pai, de se fazer missões, de alcançar, ó Pai, o mundo, de alcançar, ó Pai, os confins da terra, Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que muitas pessoas, ó Pai, carecem de ouvir a Tua palavra, ó Pai, as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, a alegria, ó Pai, a felicidade de que um dia, ó Pai, nós encontramos, ó Pai, que é encontrar a Tua salvação. Amém. A salvação no Teu Filho, ó Pai, que sabemos que o Senhor enviou por amor de nós. Então que nós possamos, ó Pai, fazer a nossa parte pregando o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Os adolescentes continuam aqui e somente as crianças vão se separar. Bom dia! Bom dia! Que povo animado, vocês estão brilhando de olhar. Olha, Roberto, o rosto brilha, bonito. Floresval, coisa chique. Olha. Esse grisalho aqui nem se fala, olha. As mulheres, olha a Débora, que sorriso, que alegria, hein? Dá mais. Isso. Débora. Gente, olha aqui. Reflexo desse lado, ó. Adriana, nem se fala. O olho está brilhando, né? Isso, gente. Os adolescentes agora estão bem tranquilos. Isso, gente, que maravilha. Socorro. Gente, hoje eu vou falar para vocês, né? Esse mês de setembro, ele deu uma parada no nosso curso, né? De cronologia bíblica, deveria ser missões, né? Falando de missões, algumas aulas assim, esporádicas em alguns domingos, então a gente não mexeu muito no nosso curso, tá? Mas semana que vem a gente continua normal, tá? É o seguinte, eu tirei essa manhã para compartilhar algumas experiências com você na área de missões, né? Até porque a gente viveu, né, a minha vida quase toda foi no campo missionário, tá? E um dia um pastor disse para o outro, né? Porque o pastor implantador chegava assim 5 anos, a igreja estava grande, né? E disse: pastor, escreva um livro, né? Para que as pessoas possam ler, ver sua experiência. Ele falou: não posso fazer isso. Por quê? Cada experiência é diferente da outra, né? A experiência minha aqui no campo é diferente de você em outro lugar. Então é assim, amado, a experiência que eu passei no campo missionário, ela vai servir para vocês como um modelo de reflexão, tá? E não como um dogma, porque é diferente de cada região, tá? Mas que vocês aqui possam refletir. Inclusive, cadê Cristiane? Não, como é, Crislane? Inclusive eu vou falar um pouquinho para o Conselho de Missões também, algumas ideias, né? Inclusive exemplo que ele já passou com alguns conselhos de missões e igrejas, né? Que vocês poderão trabalhar. Eu sou muito mais prática do que teoria. Teoria às vezes é muito bom, mas a gente fica apenas no papel, tá? O que eu vou falar que são práticas vividas, né? Para que vocês possam extrair desses exemplos algo que vai te ajudar na sua vida, e principalmente o grupo de Conselho de Missões, para trabalhar nessa questão. Por favor, não se ofenda em algumas coisas que eu vou falar, tá? Mas vai te ajudar muito a montar o esquema de trabalho, que é diferente em cada lugar, tá? Por exemplo, o pastor que teve ontem aqui, eles têm um Conselho de Missões muito bem organizado e tem assim uma visão boa de apoio, mas é lá, tá? É lá na igreja e aqui nós somos outra realidade, tá bom? Ok, eu vou passar para vocês um vídeo
Nós estamos, às vezes, muito satisfeitos com aquilo que nós estamos vivendo no Brasil, a liberdade, né? A gente sai, a gente vem quando quer na igreja, e a gente tem assim, um momento muito bom, né? E a gente deixa de ir na igreja simplesmente por nada, né? Mas existem lugares que estão muito diferentes do nosso, tá? Onde os crentes gostariam de ter uma Bíblia, que não podem ter. Eles gostariam de frequentar uma igreja, mas não podem, tá? E eu gostaria de vocês pensarem hoje fora da caixa, né, daquilo que nós estamos acostumados no nosso dia a dia, olhando esse pequeno vídeo que a gente vai passar aqui para vocês, tá? Diariamente, a família da fé enfrenta a opressão do governo, da comunidade e até mesmo de suas próprias famílias por decisão de seguir a Jesus. A classificação da perseguição religiosa lista os 50 países onde seguir a Cristo pode custar a vida. Pesquisas de campo relatam as dificuldades de ser cristãos em diferentes lugares do mundo. Mais violência e menos liberdade levaram 2 novos países para a lista neste ano. Em 49º lugar, o Níger é um dos países mais carentes da África, onde o extremismo islâmico é a principal fonte de perseguição. Próximo à Nigéria, os cristãos sofrem com a influência do grupo Boko Haram, assim como de grupos ligados à Al-Qaeda nos países vizinhos Mali e Líbia. Igrejas foram atacadas e destruídas. Cristãos foram ameaçados de sequestro e morte. 48º lugar. O Bahrein tem o Islã como religião oficial e aos poucos a lei islâmica é introduzida, proibindo cristãos de testemunhar Jesus no país. Eles representam 10% da população e são proibidos de evangelizar muçulmanos. Por sua localização, o país também sofre com o avanço do extremismo islâmico na região. A perseguição se intensificou nos 5 primeiros países da lista. 5º lugar. A Síria está em guerra civil há 5 anos. Milhares de pessoas já deixaram o país fugindo da guerra e da ação do grupo extremista Estado Islâmico. Dezenas de cristãos foram mortos e igrejas destruídas. Vítimas dos conflitos, os cristãos lidam com os traumas causados pela perseguição. 4º lugar. No Afeganistão, os cristãos precisam manter sua fé completamente secreta. Quem se converte do islamismo é considerado traidor e pode ser excluído da comunidade e correr o risco de morrer. A pressão para negar a fé cristã vem da família e dos vizinhos. A igreja se reúne em secreto e possuir bíblias e materiais cristãos é correr um alto risco. 3º lugar. A igreja na Eritreia enfrenta a pior perseguição de sua história. Está entre os países mais restritos em termos de liberdade de religião, de imprensa e garantia dos direitos humanos. Milhares de cristãos estão presos por causa de sua fé, mantidos em condições desumanas, em containers de metal ou em celas subterrâneas. 2º lugar. A perseguição se tornou mais intensa no Iraque por causa do avanço do grupo Estado Islâmico. Atualmente, estima-se que há apenas 250 mil cristãos no Iraque. Cerca de 70% dos cristãos deixaram o Iraque e metade dos cristãos restantes tiveram de fugir de suas casas por causa dos ataques, sequestros e ameaças. 1ª posição. Coreia do Norte. Ocupa o 1º lugar na classificação há 14 anos. Estima-se que 50 a 70 mil cristãos estão presos em campos de trabalhos forçados. Prisão, desaparecimento, tortura e até mesmo execução pública são as consequências para quem desobedece ao governo. Cristãos são forçados a viver sua fé em segredo e não ousam compartilhá-la nem mesmo com seus familiares. Convidamos você a saber mais e orar pelos milhares de cristãos ao redor do mundo para os... Alguém já ouviu falar da missão Portas Abertas? É a missão que trabalha com o país fechado, né? O nome da missão é bonito, Missão Portas Abertas. Trabalha nesses países de portas fechadas, tá? Onde o evangelho é proibido ser pregado. Tá vendo? E veja aí os lugares, né, os piores países onde a perseguição é grande. E muitas vezes, ter uma Bíblia, professar fé, é uma questão de morte da pessoa. E aqui a gente tem liberdade. Eu estou convidando vocês a pensarem diferente para tirar até um pouco de vestígios que a gente tem, a tranquilidade, igreja, alguma coisa assim. E por isso nós vamos orar por essas igrejas e a missão Portas Abertas, que trabalha lá, né? Podemos trazer umas informações desse ministério para a igreja conhecer, né? Eles têm um domingo por ano que chama DIP, que é o Dia
mundial de comédia de oração, aquela igreja perseguida, né? Tá vendo? Vamos baixar nossas cabeças aqui, vamos orar. Pai amado, eu te louvo, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem feito grandes coisas. E levanta uma geração diferente, uma geração comprometida com a tua palavra, aí olhar fora do nosso mundo que nós vivemos, que existem cristãos, existem igrejas onde é extremamente proibido se pregar a palavra. Mas esses cristãos, eles têm enfrentado com ousadia, com fé no Senhor Jesus, a pregação da palavra, mesmo em frente à morte, eles têm ousado falar do teu evangelho nesses lugares, ó Pai. Por isso que aqui no Brasil nós temos liberdade e nós agradecemos a Ti por isso, enquanto em outros lugares é proibido se pregar a Tua palavra. Ajuda-nos a entender a cada dia a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Ok, e a pergunta é a seguinte: o que você está fazendo enquanto espera em Deus? Um dia o Senhor vai buscar a sua igreja e nos levar para um lugar espetacular, maravilhoso, onde estaremos para sempre ver a missa ao lado do Senhor. Já pensou? Não vai ter marido chato mais, né? Não é mesmo? Não vai ter vizinho chato, né? Todo mundo transformado, bonitão, bonitona, ao lado do Senhor, cantando louvores. Mas enquanto isso não acontece, o que nós estamos fazendo? Não é? O que nós estamos fazendo? Vamos analisar alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Antes de falar, eu quero assim agradecer a Deus por algumas pessoas que foram importantes na minha vida. Esse missionário, essa foto foi tirada em 98. Ele trabalhou por um período de quase 30 anos aqui no Brasil. E uma grande parte foi no Amazonas, lá na minha região. Ou seja, esse missionário, a gente chamava de Neil, né? Mas o nome dele é Neil Jackson. Tá? Ele me conheceu, eu tinha apenas 7 anos, e ele me ganhou para Cristo. Ele não se tornou somente um pai na fé, mas tornou um pai fazendeiro. Né? Ele me chamava de filho. É uma coisa muito familiar. Eu louvo a Deus pela vida dele, sua esposa, hoje já falecido. Tá? E deram a sua vida pela causa aqui no Brasil, principalmente lá no norte do Brasil. Eles moraram por 18 anos, né? Quando você reclama de tudo aqui, né? Tem tudo bonitinho na sua casa. Ele morou por 18 anos numa casa de palha, né? Tinha uma palha normal, ele construiu a casinha dele, fez 2 quartos e levou a família e passou a viver naquele local por 18 anos pregando a palavra de Deus. Né? Um homem que consagrou a sua vida. Inclusive ele morreu com um problema na perna, e foi contagiado lá com alguns problemas lá no Amazonas. Né? Ele brincava muito assim: olha, eu levo na minha perna um problema que eu trouxe lá da sua terra, né? Mas consagrou a sua vida na causa do Senhor. Tá? Me deu muito apoio no ministério. E esse outro missionário aqui é John Hopkins, né? Ele trabalhou por 50 anos aqui no Brasil. E a metade desses 50 anos foi lá no Amazonas. Ele chegou no Alto Rio Negro em 1957. Ele, a sua esposa e 2 crianças, né, pequenas, foi morar lá no Alto Rio Negro por um período de 25 anos. Tá? E ele foi o desbravador naquela região. Na época só tinha padres salesianos que foram os pioneiros naquela região. E chegou ali o primeiro missionário fundamentalista para pregar a palavra de Deus. Os filhos, os restantes dos filhos nasceram todos lá. Né? E ele só mudou da região porque a filha caçula teve um problema que carecia de atenção médica. Então ele saiu do Alto Rio Negro, foi para a capital, Manaus, por causa da orientação médica. Né? E ali, na capital, eles organizaram um seminário Batista Bíblico do Amazonas, que deu suporte à formação de obreiros, né? E até ele falou assim: eu não posso estar lá no Rio Negro, mas eu vou formar obreiro para voltar para lá. Né? E eu estudei nesse seminário, chama John Hopkins, também já falecido, e ele sempre gostava de falar assim: eu sou o João Ninguém. Ele se chamava assim, o João Ninguém, né? Que ele se considerava uma pessoa somente a serviço do Senhor.
e dá um exemplo de vida para a gente se espelhar, né? Eu creio que muitas literaturas poderiam sair desses homens de Deus, que foram pioneiros ali. Ele lembra uma experiência que ele chegou para um dos caboclos da região e falou: onde a gente pode comprar pregos? Eu quero fazer a minha casinha, né? Aí o caboclo falou: você tem que viajar 5 dias para comprar. Então, aí ele começou a se adaptar que a casa teria que ser feita com cipó, amarrado, não tinha todos esses benefícios aí. Então, a esposa, ela era formada em enfermagem, graduada, né, enfermagem, e tinha o sonho de usufruir da sua profissão nos Estados Unidos, né, e apareceu o noivo que ia trabalhar no Amazonas. Então ela abandonou a profissão dela de enfermagem para ser uma esposa de um missionário no Alto Rio Negro, né? E ela, como enfermeira, ela foi uma grande bênção ajudando as pessoas, orientando, né? Então veja que grande bênção que eu louvo a Deus, está vendo? Pessoas importantes na nossa vida, a gente nunca deve esquecer. E a minha pergunta: minha vida, meu tempo, meu trabalho, o que eu estou fazendo, né? A gente olha muito hoje, né? A gente reclamando, a gente fala mal do outro, fala mal de igreja, fala mal de irmãos, fala mal de companheiro, a gente fica murmurando sempre às vezes. E como eu tenho feito dessa minha vida, uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, meu tempo, como eu tenho gasto, né? Deixa eu falar para vocês, o nosso mundo hoje está se tornando uma instituição imensa, tá? Só que uma instituição impessoal e também movimentada. Então, a nossa sociedade, ela não se relaciona muito com o outro hoje. A gente acaba vivendo isso no seio da igreja. Estamos de associados um dos outros, embora vivamos num mundo junto, né? Lotado, estamos sozinhos e distantes às vezes, tá? Então comece a olhar por esse ângulo. Estamos ocupados no espaço comum, a gente está aqui trabalhando junto, mas temos interesses diferentes, tá? E o que eu quero mencionar para vocês nesta manhã é que Deus tem um objetivo e um plano para a tua vida, para ser uma grande bênção, para serem conforme a imagem de Deus, tá? Nós estamos aqui a exemplo de Cristo para servir, né? Para servir. E em Atos 1:14 diz assim: todos perseveravam em unanimidade, ou seja, essa palavra é koinonia, não é somente união, mas em unidade, né? Em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Como a igreja exatamente ela vivia. Desculpa, passei. Aí a minha pergunta é isso: eu, um servo? Aí tem até, esse é um livro, né, de Charles, eu usei como exemplo. Eu servo, você está brincando, né? Por quê? Porque o mundo não te dá essa visão de servo. Ele te dá sempre uma visão de cabeça, de superioridade, de pisar nos outros, né? E às vezes nós acabamos vivenciando isso, né? E eu quero aqui mencionar com vocês: igreja são pessoas, tá? Eu sei que a gente luta para construir, é nosso sonho aqui, a gente luta para ter lugares bonitos, mas igrejas são pessoas, não esqueça disso aí. Eu fico preocupado quando a gente investe muito tempo em detalhes e não em pessoas, entendeu? Eu já até falei assim, a gente orienta quando a gente usa aquele termo, né? Tem que fazer o melhor para o Senhor. É importante isso aí, mas será que a gente está fixo em pessoas? A gente preocupa tanto em organizar coisas, mas a gente não visa pessoas, entenderam? Então, esse é o lado que eu quero que vocês trabalhem a partir de hoje, olhar que o importante aqui são pessoas, famílias, né? Eu, assim, não quero perder ninguém, tá? Porque para mim importantes são essas pessoas que estão assentadas aqui. Os detalhes, eles são importantes, mas são segundo lugar de pessoas, beleza? Não esqueça disso aí. Então veja a importância. Eu servo, nós estamos aqui para
servir, tá? Jesus, ao dar o exemplo para os seus discípulos, ele pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Todo mundo ficou assustado com isso aí, tá? Servir, não esqueça, nós estamos apenas para isso. E primeiro, eu quero aqui usar para vocês, nesse tema, uma expressão do astronauta coronel James. Ele foi até o espaço e viu toda a beleza do universo, e ele disse: quando eu voltava para a Terra, eu compreendi que eu era apenas um servo e não uma celebridade. Por isso agora me encontro aqui com um servo de Deus neste planeta Terra, para falar de que vi, de que outros possam conhecer a glória de Deus. Tá? Essa frase, ela possa nos ajudar a ver esse lado. Primeiro, você foi criado para servir a Deus. Não esqueça disso aí. Você foi posto neste mundo para fazer a diferença. Não foi criado apenas para consumir, né? Hoje o mundo nos dá essa ideia de consumo, não é mesmo? A gente consome muitas coisas hoje. Nós somos consumistas. A nova geração, a geração Z, né? A geração alfa, já cresce com esse espírito de consumismo. E hoje nós acabamos nos tornando consumistas. Mas nós não estamos aqui para isso, né? Para comer, respirar, o espaço, usar os espaços. Estamos aqui para fazer a diferença, amados. Entenderam? O Alex brincou comigo ontem, né? Esse relógio é relógio de ouro, né? Esse relógio eu ganhei de um apóstolo. Aí eu, puxa, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, né? Tem os homens que se denominam apóstolo por aí, né? E ele falou: pastor, quando eu estava saindo da Bahia, eu queria te dar um presente. E se servir, você pode vender esse relógio, ganhar um dinheirinho com ele. Então, como é? Algo que eu ganhei. É um relógio bom, que eu não teria, amados, sou bem sincero a falar, eu não teria coragem de comprar um relógio desse. Entenderam? Porque eu acho que tem coisas fundamentais que eu posso investir com certos valores. Porque eu nasci aqui para fazer a diferença. Às vezes nós investimos em tantas coisas grandes e naquilo que é fundamental, nós esquecemos. Está vendo? Então veja esse exemplo para vocês. Apesar que hoje nós temos muitos livros de sucesso, né? Máximo da vida, suba a escada, né? Seja progressista, seja conquistador, nem sempre esse livro é aquilo que é de acordo com a Bíblia. A Bíblia às vezes manda você se rebaixar, né? A Bíblia te dá o espírito realmente de servo. E estamos aqui para acrescentar neste mundo em que vivemos, e não apenas para usufruir, tá? Guarda com vocês essa frase: você foi criado para servir a Deus. E enquanto você serve, você usufrui dos bens que este mundo tem. Mas lembra sempre das prioridades, tá? Isso é muito fundamental para você. Segunda parte que eu quero ver aqui com vocês: você foi salvo para servir. Há um soberano plano de Deus na tua vida, né? E o Senhor mostrou isso por amor. Então não esqueça. Este é o propósito de Deus na sua vida, denominado ministério, tá? É muito bonito o ministério. Eu assim, tenho comentado muito com o pastor Antônio. As pessoas colocam o nome. Por exemplo, eu estou num grupo de integração, e eu posso dizer no grupo de integração: eu quero ser porteiro, né? Olha, para a pessoa ser porteiro, eu tinha que chamar para a pessoa ficar na porta às vezes. E daí para não ficar ali na porta aí? Que eles tinham se colocado para porteiro. Porque é muito bonito se consagrar para aquilo ali. Mas a vida prática ela é diferente, amados. Às vezes como se fala, de rebaixar, né? A gente quase suplica para o irmão: para não ficar ali na porta hoje? Se não chamasse também não. Mas a pessoa se consagrou para aquilo, né? Tá vendo? Então é muito bonito a gente se consagrar no ministério, mas a vida ela não é de teoria, amados. Eu não gosto muito de teoria, tá? Eu gosto de coisa muito mastigadinha assim.
um, dois só, sabe? A vida é prática, entenderam? E quantas pessoas já desistiram também, e não desistiram porque uma enfermidade, às vezes por uma oposição simples da coisa. Tá vendo? Olha, amados, que eu já tive de decepção na vida ministerial, eu já teria deixado o ministério há muito tempo, queridos. Mas eu optei o ministério por amor para servir, amados. Entenderam? Isso a gente procura sempre passar para aqueles que estão ao nosso redor, tá vendo? E cada um pode ser uma grande bênção nessa questão. Se você foi criado para servir a Deus, significa que sua vida pode fazer a diferença. Para que sua vida possa fazer a diferença, você precisa aceitar a sua missão aqui na terra. Eu preciso aceitar para que eu vim aqui no mundo, entenderam? Para fazer essa diferença. Então veja quanta coisa importante para a gente olhar aqui. Outra parte que eu quero ver, você foi chamado para servir a Deus. Você pode servir na sua igreja. Aí entra o lado do pessoal do Conselho de Missões. Tá? E, por exemplo, eu fui fazer, tem igreja que faz entrevista para você entrar para ser missionário daquela igreja. E aí me convidaram para fazer uma entrevista, eu estava na Bahia, e eu fui naquela igreja para fazer entrevista. Não foi o pastor que foi me buscar no aeroporto, em Guarulhos, entendeu? Não foi o pastor da igreja que me recebeu, foi o irmão da igreja. Ele foi me pegar lá no aeroporto, entendeu? E me levou para almoçar numa casa lá dos parentes dele, né? E eu achei legal o grupo de conselho agora, assim, para vocês. Eles me levaram para descansar. Depois, olha, pastor, daqui a pouco vem um grupo te pegar aqui para a gente comer uma pizza junto, o grupo de missões. Naquela entrevista eu nem conversei com o pastor da igreja, rapaz. Não que ele não disse bom dia, não é isso. Ele não dialogou comigo. Toda a atenção foi o grupo de missões, de conselho de missões. Me levou para comer pizza. E como a igreja, todos os apartamentos da igreja estavam lotados, me levaram para o hotel, né? E me ligaram, está tudo bem aí, não é? Está vendo, rapaz? O grupo de missões para servir. Por exemplo, você pode servir na sua igreja recebendo pessoas. Agora, para todo mundo aqui, cada um de vocês pode, puxa, mas eu receber na minha casa, não vai dar realmente, né? Mas pode levar para tomar um lanche um dia, lá no McDonald's, ali no Burger King, tomar um café na sua casa. A maneira, grupo de conselho de missões, quando a gente pede para vocês fazerem um café para o pastor, não é somente para fazer um café, é para vocês conhecerem o pastor, ver a pele do pastor, o cabelo dele, sabe? Não é para vocês tomarem café somente com eles, entendeu? Aí quando a gente faz, mas vamos todo mundo embora, então não adianta, não tem valor nenhum, gente, entendeu? A gente vai fazer o café, pastor, mas eu preciso sair mais cedo, eu preciso sair mais cedo, eu tenho compromisso, então não tem valor nenhum, amados, entenderam? Aí o pastor vai tomar café, entendeu? O grupo de missões tem que estar envolvido, entenderam? Recebendo, buscando, dando atenção, entenderam? Veja que maravilha. E uma das coisas, eu gostei muito quando ele está na Bahia, vou usar o exemplo da Bahia, lembra do que eu usei aqui, é uma outra realidade, tá? Aqui é uma outra realidade. O exemplo de lá não serve muito para cá, mas pode desenhar a ideia e comprar a ideia para vocês, tá? Na ideia a gente criou um sistema que as pessoas levavam, se o missionário ficava 10 dias na cidade, por exemplo, ou 30, dependendo, então os irmãos levavam para tomar café, almoçar, cada um. No início foi difícil, porque o pessoal às vezes, puxa, pastor, eu trazia o pastor Aguinaldo da Rocha Eterna para tomar café comigo aqui. Minha casinha é muito simples, mas quando eles passaram a viver a vida, eles começaram a gostar. Quando viu o pastor, já coloca meu nome aí, entenderam? E tinha um irmão, ele era da Petrobras, né? Então ele fazia o seu horário. Aí vem missionário, né? Vai passar uns dias aqui, ou vem pregar um missionário na igreja. Sabe o que ele fazia? Ele levava o irmão para fazer turismo em Salvador. Está vendo o conselho de missões tão importante? Não era eu que fazia, não era outro pastor, mas eram irmãos da igreja. Pastor, eu vou fazer turismo e tomo um lanche com ele. Aí levava para Salvador, levava para Praia do Forte,
Se aquele pastor gostava de praia, levava na praia, entendeu? Tá vendo? E quando era conservador não levava, né? Então veja a importância, você pode então recebê-lo, suprindo as necessidades, né? Eu vou dizer outro ponto, eu fui em Cuiabá, em 91, minhas garotas eram pequenas, né? A gente media o dinheiro para comprar uma roupa para elas, né? Comprar lanche, dividia cachorro quente em 3, em 4, verdade. Aí cheguei em Cuiabá, uma irmã levou a Lúcia numa loja e comprou umas roupas caras para elas, para as meninas, sabia? Tá vendo? Então vocês podem fazer isso com o missionário, suprindo a necessidade dele. Leva um presente para ele quando ele vem. E levou, puxa, fiquei tão alegre, olha que coisa. Aí eu até perguntei depois, né? Aqueles irmãos são bons assim, não, eles gostam de fazer isso. Na Bahia tinha uma irmã que ela tinha uma lojinha pequenininha, não era uma loja grande, uma lojinha. Ela nunca deixava quando eu missionário dar um presente. Pastor, vai missionar na minha loja segunda-feira, você não vai viajar? E levava, dava uma camisa polo. Tinha um irmão que tinha uma oficininha, amados, das mais feiosas do mundo, tá? Acho que ele ganhava, o que ele ganhava lá era só para ele comer e manter a família dele. Tá? Mas todas as vezes que o missionário ia lá, pastor, leva esse missionário lá na minha oficina. Aí eu ia, eu já sabia que era, entendeu? Ele era muito simples, amado. Ele dava uma oferta para o missionário. Todas as vezes, amado. Tá vendo? Então não precisamos depender só da igreja ajudar, mas nós podemos ser uma bênção nessas pessoas suprindo as necessidades. Ele viajou longe, veio de carro. Esta atitude ela revela realmente o nosso amor para com Deus e os missionários. Um dia eu estava numa cidade, Porto Ferreira, pregando numa igreja. Uma pessoa não tinha nada a ver, nem me conhecia, nem sabia quem eu era, mas conhecia através dos filhos. E ele chegou para mim, pastor, qual foi a sua passagem de São Paulo, da Bahia aqui para São Paulo, né? Aí eu fiquei sem graça, sabe? Eu falei, puxa, eu não gostaria de falar não. Falou, fala aí. Aí eu botei lá no papel, né? Você gastou quanto, comeu alguma coisa na viagem? Aí o que aconteceu? Esse irmão, ele pagou a minha passagem de volta. Ou seja, toda desdescritível. Vocês viram como a igreja ela pode ser uma grande bênção? Mas quando a gente vê uma coisa, todo mundo já é missionário, deixa com o pastor. Entenderam, amados? Grupo de conselho de missões. Vocês precisam abraçar a camisa, vestir a camisa. Entendeu? Eu visto a camisa duplamente, certo? E vocês da igreja de missões. Então vem missionário, vamos ver o que a gente pode fazer por ele. Outros, preparar o quarto, né? Deixar um biscoito para ele. O grupo tem essa visão, mas do contrário, a coisa passa, a gente acaba. Vocês estão vendo a importância de missões, que não é só vir, deixa com o pastor Tomé, deixa com o Antônio, e eles se viram, né? A igreja, ela tem. Eu vi um dia uma frase do pastor Gerson Rocha, a primeira igreja batista de Vitória da Conquista, é a primeira batista fundamentalista maior do Brasil, né? Ela tem hoje em torno de quase 2 mil membros, né? Daquele estilo fundamentalista, estou falando mais de estilo pentecostal. E o pastor fala assim, vocês têm que cheirar índio, né? Vocês têm que exalar, o perfume que vocês usar é de índio, né? Aí eu fico, por que isso? Porque a visão da igreja era missões transcultural. E a visão da igreja era assim, mais índio, África, né? Eles não tinham muito projeto assim como o nosso aqui. E é isso, então a gente tem que ter essa visão de cheirar missionário, entenderam, amados? Então não é só receber o missionário, o missionário, que bom, ele veio na nossa igreja, que bênção, né? Mas fazer com que ele faça parte da minha vida. Deixa ele tomar um cafezinho comigo, né? Tá vendo, amados? Como a gente pode mudar? Mas para isso, o conselho de missões tem que comprar e brigar, agendar. Olha, você pode levar um missionário a tomar um café na sua casa? Né? Estão vendo como é? Você pode tomar. Ah, pastor. Aí a gente começa a vivenciar essa vida
de servir na nossa igreja local. Que não é só ajudar e mostra as fotos dele, bonitinho, todo elegante, mas começar a ver eles parte da nossa vida, entendeu? E esse ponto a gente viveu bastante na Bahia, porque o pessoal já fazia uma lista, Lúcia já fazia uma lista. Segunda-feira João vai receber para almoçar, à noite Maria vai dar café, aí fazia a semana inteirinha do missionário, ele ia. Entendeu? Tá vendo? Aí as pessoas dizem, puxa, eu gostei tanto daquele missionário, né? Por exemplo, um dia estava lá o pastor Aguinaldo e o pastor da Rocha Eterna, né? Os dois estavam lá. E a gente dividiu para cada. Puxa, eu gostei tanto daquele missionário, ele veio na minha casa, ele leu a Bíblia junto. Está vendo a importância, amado, de você vivenciar e servir? Viagem missionária, eu sei que vocês gostam de ir em Estados Unidos, Alemanha, como se fala, Bahia, Amazonas, né? Por exemplo, eu fiz 2 viagens para o Amazonas, para a minha terra, certo? Mas eu fui lá para servir, sabe? A gente foi lá, pedi dinheiro de vocês aqui, vocês me ajudaram para comprar cadeira, a gente foi lá para trabalhar. As férias que a gente teve foi servindo pessoas. Acho que nunca eu preguei tanto na minha vida como eu preguei lá. Entenderam? Inventando coisas, evento pessoal. Então, veja que férias é diferente. Puxa, a gente se sente realizado de servir alguém. Eu sei que é bom viajar, né? Não é errado, tá bom, por favor, não vai dizer que eu estou falando contra. Mas uma das férias, tira um dia para visitar, fazer uma viagem missionária, mano. Vai lá mais perto aqui, né? Tem, sei lá, Igarapava, Uberaba, passa lá um final de semana com o missionário, não precisa passar um mês também, né? Tá vendo? Outro irmão, né? Ele tirava umas férias para viajar com a família e outro ele tirava para visitar campos missionários. Ele ia lá, o missionário ficava lá no final de semana, ia no outro. Está vendo a facilidade? Claro, uma viagem longa, por exemplo, lá para o Amazonas é diferente, mas aqui é tão pertinho. Entenderam? Aí você vai ver a dificuldade do missionário, né? Talvez ele não vai nem ter Coca-Cola para te oferecer. Você viveu um pouquinho, veja a importância de interagir nisso aí. Tá? Por exemplo, um dia eu recebi uma ligação aqui olha o nome do sujeito, né? Ele chamava Gumahara. Ele é médico. Ele veio até um dia aqui na nossa igreja, numa conferência de missões. Aí nesse dia, eu sou Gumahara, existe assaltante. E eu estive lá na sua terra. E eu conheci teu irmão. Né? Ele começou a compartilhar. Ou seja, o cara ficou, acho que uma semana em Livramento lá no meu sítio, né? Tá vendo? Esse médico, né? Ele trabalhava, agora ele saiu trabalhando no hospital de clínicas. Ele tirou umas férias para servir a Deus lá no Amazonas. Tá vendo? Poderia estar na Disney, nos Estados Unidos, na Alemanha, mas ele preferiu tirar uma das férias dele e a esposa, passar lá. Ficou uma semana na casa do meu irmão, a gente fala, rapaz, ele chegou para mim assim, você é igual seu irmão? Eu falei, não. Ali é o evangelista, eu aprendi com ele. Ele foi para mim professor durante a semana que eu passei com ele. Ele me levou no sítio, chegava, entrava, evangelizava, fiz eu pregar, né? Tá vendo? Que experiência, amados. Já pensou, irmão, você passou uma semana em Livramento? Tem que fazer necessidade lá na privada, lá fora de casa. Diferente. Então, queridos, isso é missões, tá? Eu não gostaria que nós fosse apenas aquela, deu dinheiro, tá bom, deixa ele para lá, não quer nem saber. Tem igreja, por exemplo, a nossa igreja tinha um costume, novamente eu quero usar, tá? Aquilo que é lá, não é aqui, é a realidade diferente. A nossa igreja tinha um costume de colocar a mão no bolso. Não é para puxar o dinheiro do cara não, tá? A igreja sempre dava uma oferta para missões, sempre. Era costume da igreja, igual aqui. Tá? Mas no final, o irmãozinho chegava para o missionário assim, missionário, eu gostaria de te ajudar. Deixa eu dar um dinheirinho para você. Entenderam? Aí quando o missionário está saindo, ele chegava, vou dar mais um dinheiro aqui, 10 reais, né? 20, 30, dependendo.
De repente aquele missionário veio de carro, pastor, eu gostaria de ajudar com sua passagem, a despesa que você usou de carro, Um dia os irmãos consertaram o carro do pastor, que tinha quebrado. Né? Tá vendo? Pouco muito simples, né? Mas isso é missões, o pessoal começa a avivar o coração, ou seja, o coração pegar fogo nessa questão. Porque nós podemos fazer a diferença. Às vezes nós queremos dar para o missionário a pior coisa que tem. Já a roupa rasgada, né? Tênis que não vale mais nada, né? Então, quantas coisas a gente pode ser uma grande bênção nessa questão. Nossa cultura tem costume de dar para missões aquilo que não serve mais. E às vezes, que já nos brinquedos que não servem mais, né? E veja a importância de que Deus pode te usar. Eu estive numa residência aqui na São Paulo, né? E os filhinhos do missionário, do irmão, eles queriam dar alguma coisa para o Miguel, né? Tá vendo que maravilha? E aqueles irmãos, eles eram assim, eles eram bem de vida, tá? E eu me senti até mal lá no apartamento, de tanta diferença que eu não estava nem acostumado com comentar numa casa daquele estilo, né? Mas eles queriam dar um presente. E eu não podia quase levar esse presente, né? Porque a gente ia ficar ainda, era muita coisa, né? Mas eu falei, pode mandar para ele. E eles começaram a pegar uma mala bem grande assim, começaram a encher brinquedo. E era o melhor brinquedo que eles tinham lá, os meninos. Eu nem sabia o que era, eu nem conhecia, como se fala, Homem de Ferro, sabe, Ben 10, eu nem sabia o que era, né? Os meninos já sabiam, aí Ben 10, nem vinha na mente o que era, né? Aí levei aquele monte de coisa, tá vendo? As crianças querendo compartilhar. Mas para que isso viesse a acontecer, eu estava na casa dos pais, entenderam? Os pais, né, saíram do quarto dele e falaram, pastor, nós queremos que vocês fiquem no nosso quarto. Eles foram dormir no quarto que eles tinham dos meninos, no caso. Está vendo, gente? Que amor! Aí nós já falamos, não posso, não quero, não posso, não tem tempo, tenho que acordar cedo amanhã, né? Está vendo? O Conselho de Missões tem que vestir a camisa para vender ideia para a igreja. Às vezes até forçando a barra, sabia? Não é mesmo? Quando não quer mesmo, aleluia, mas veja a importância de tudo isso. Eu estou falando porque eu já vivi e já fiquei mês numa casa, já fiquei dias numa residência, e as pessoas me receberam com muito amor. Às vezes as pessoas nem tinham condições de me receber, amados. Verdade. Já tive igrejas grandes, igrejas pequenas também. Mas eu vi todo esse âmbito, aquilo que as pessoas podem fazer. Vocês viram o pastor falando ontem, no Conselho de Missões. Eu falei no início, eles me receberam, eles me apoiaram, né? Eles me levaram para o restaurante, foram eles somente. Né? E pode ver, queridos, que eles sacrificam também. Né? Ali todo mundo luta igual vocês no dia a dia. Acorda cedo, tem gente lá que é engenheiro, dono de empresa, né? Então a luta é a mesma de vocês. Mas pelo que eu vi aqui ele falando, ele reúne um domingo sim, um domingo não. E quando isso acontece, eles comem, dormem na igreja, é assim. Tem a última entrevista que eu fui, quando eu estava vindo aqui para São Bernardo, a gente trabalha com entrevista lá. Aí eu vou. Aquele dia, eles nem eram para ficar na igreja, porque era o dia que era folga dele. Mas o pastor Tomé veio, nós vamos inventar alguma coisa. Aí ficaram lá, tiveram de ficar me esperando, né? E aí tiveram de ficar a tarde inteira também. Tá vendo? A luta é a mesma, entendeu? A correria é a mesma. Aquilo que vocês gastam para chegar no trabalho, para chegar, é a mesma deles também. Mas quando vestimos a camisa nessa questão, revela exatamente isso aí. Isso é servir a Deus. Como uma professora de matemática falar para mim, e aí, doeu muito? Não. Então que Deus venha nos ajudar a ser uma grande bênção nessa questão aqui, revelando o amor de Deus através de nossa vida. Isso é missões, amados. E missões não é somente o enviar, né, mostrar aquele monte de teoria, que eu tenho que apoiar os missionários desse jeito, né? É vida.
Quando a nossa igreja começar a abraçar essa questão, vocês vão ver como é maravilhoso. E Deus, Ele realmente faz através de nós grandes coisas, amados. Eu peço que alguém abra para mim a Bíblia lá em 1 Crônicas. O Jovino vai ler para ele 1 Crônicas 21, 23 ao 34, uma referência para a gente analisar aqui. 1 Crônicas. A irmã Adriana Yamauchi, Efésios 6, 19 e 20. E o irmão Edílio Santos. Marcos. Primeiro Crônicas 21, 23 a 34. E o Edílio vai ler para a gente aqui. Marcos 10 e 45. Aí vem a pergunta aqui. Deixa eu só colocar outro. Isso. O pastor não tem. 23 até o 30. Então, deixa eu ver se eu errei, não. Ou é o 23? 23, 34 não tem, 34. Se for o 21, vai do 23 ao 30. Isso, exatamente. Então eu que anotei errado aqui. Ok. Então aqui eu coloquei até umas fotos, né, de como a gente pode ser uma grande bênção. Né? Muitos missionários eles viajam nesses barquinhos aí, no seu campo missionário. Quem sabe um dia você pode ser uma bênção viajando com ele nesse rabeta, chama. Você vai no rabeta, aí tem um pedaço de pau aqui que o Marco vai fazer, ele levanta, põe de novo e vai embora. E é desconfortável, tá? Não é como viajar lá para Atlanta, tá? É desconfortável, mas você vai sentir muito mais prazer e alegria de estar ali do lado de alguém servindo a Deus. Talvez vai dormir numa sala, né? Onde tem morcego para todos os lados. Por exemplo, nós fomos numa casa do meu irmão até e falou: olha, vamos dormir naquele barracão ali, não, mas lá tem muita onça. Então você pode vir devorar você. Aí dormiu na sala. Eu, Lúcia, na sala sim, fora, na varanda, né? Eu, Lúcia, Mota, Raquel, né? Numa rede atada. E às vezes é muito diferente daquilo que você está acostumado a viver. Mas você vai ter a alegria de ver ali a obra de Deus, tá? E um país diferente, talvez você vai ter que comer uma comida diferente e viver com ele. Então veja o quanto você pode abençoar alguém, né? Eu fui um dia visitar um missionário nosso lá em Ponta Porã, amigo nosso, pastor Ricardo, mas eu fui lá para ver como estava o trabalho com ele. E ele me levou ali na divisa em Juan Cabaleiro, já no Paraguai, e me levou para comer um cachorro quente diferente do nosso, né? Paraguai. Eu, puxa, que legal, foi uma experiência muito boa. Tá vendo quantas coisas você pode aprender e chegar na casa dos irmãos assim, tomar um tererê, né? Já viram tererê? Como é? Tereré, aliás. Aí vai passando para o outro, você vai, a mesma boca é o mesmo negócio. Você vai numa tribo indígena, ele vai te dar na cuia um material chamado chibé de farinha, onde todo mundo toma com o mesmo, vai passando para o outro. Mota já está até acostumado, né? Me dá, ele já pedia. Então, quantas experiências, quanta educação, amado, nós aprendemos nessas viagens. Eu estou com vontade de dar um clique. Eu estou com vontade de contar a experiência que eu tive aqui. Foi, lógico, foi uma coisa muito simples, né? Foi pouco, foi fácil, né? Mas me fez muito bem. O senhor está coberto de razão, né? Estou falando não para me exaltar nada disso, né? Quando nós tivemos, não foi bem um missionário, foi um visitante, aquele casal americano que esteve aqui na igreja, está lembrado, tempo atrás? Lembro. Eu não lembro o nome dele. É Jimmy. Jimmy, isso, exato. Eu liguei com a sua esposa, né? E saindo daqui tinha que repousar um pouco, almoçar e tal. Minha esposa fez um almoço, nós recebemos um casal na nossa casa. E foi uma experiência maravilhosa, né?
É legal. Eu, assim, na minha pequenez, achava que ia fazer um favor para eles. Mas, na verdade, eu aprendi muito. Tá? Eu passei a semana inteira extasiado. Tivemos momentos maravilhosos, né? Eles, sem falar português, né? A gente se esforçou para servir da melhor forma possível. E foram assim, momentos mágicos. Foi uma bênção de Deus receber o jornal da casa. Tá? E não custa fazer isso. Né? Tá vendo, amados? É bem legal, às vezes. Nós já recebemos missionário na nossa casa. Eu fiquei um dia na Bahia com um missionário e ele não sabia falar português. Aí uma hora ele queria uma agulha para costurar a roupa, a gente não sabia o que era. E a gente acabamos dando risada. Então veja a beleza, né? Eu fui nos Estados Unidos, eu fiquei 2 dias na casa do irmão. É porque eu falei que na Bahia a gente tinha muita cultura negra, né? Ele era negro, o único negro numa igreja só de branco, né? E ele, oxe, então vamos comigo, vamos conversar mais sobre a Bahia. Eu fui para a casa dele. Agora imagina, só ele era viúvo, a filha já era casada, né? A esposa tinha falecido, senhor de idade, sem entender nenhum quase, né? Só good morning, good bye. Aí vamos no restaurante, eu e ele. Agora imagina, o que você quer, né? Ontem a gente não sabia que desenhava, quando ela queria colocar a vaquinha no chifre. Então veja que experiência maravilhosa. Ninguém entendia nada. Onde era o banheiro, com muita dificuldade para perguntar. Foi assim, são experiências que a gente passa, que eu tenho certeza que ele escreveu várias cartas depois, né? E compartilhou a bênção inteira na casa dele. E eu com ele aprendi bastante também, né? Tá vendo, gente, como é maravilhoso. Vamos para a referência, já está encerrando. A referência, vamos lá. Primeira do Jovino. A confirmando é 21, né? É. E disse Araújo a Davi, é isso mesmo? É. Toma para ti e faça, meu senhor, o rei, o que parecer bem aos seus olhos. E eis que dou o gado para o sacrifício, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de cereais, tudo dou. Disse o rei Davi a Araújo, não, pois pelo seu valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para Deus, nem oferecerei holocausto que não me custou nada. Aí, só para entender. Davi, ele queria dar o melhor. Não queria dar o que ele podia dar, queria dar o que custasse para ele. Tá vendo? Olha que coisa interessante. Então aí já pode parar, deu para ter uma ideia. Davi queria dar para o Senhor aquilo que custasse para ele. Então, às vezes, grupo Conselho de Missões, aquilo que custa de vocês. Ainda que vocês têm que madrugar, às vezes, com o missionário e no outro dia acordar 4 da manhã, às vezes vale a pena. Entendeu? É o que custa. E isso é muito importante. Vamos lá para outra referência. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo falando para que, através de todo esse apoio, eu possa abrir minha boca e falar com sabedoria, né, daquilo que me compete a fazer. Esse apoio mútuo possibilita grandes feitos. Tá vendo? Que maravilha. Está aqui uma experiência. Não é o primeiro que vai para sua casa. Eu já fui várias vezes na casa dele, né? E, tá vendo? E ele fala, vai lá, né? Já fui na nova casa, na mansão que ele comprou. Então, tá vendo? Aí a gente não vai lá, a gente vai na casa de alguém só para falar de Deus. Olha, você tem que... A gente vai lá para falar a gente do Vitória, da Bahia, na casa da Socorro eu já fiquei um mês, foi uns 3 meses lá, uma vez por semana, tadinha. Ela chegar a casar, ela pastor, bom dia, boa tarde. E dá fazer tapioquinha às vezes, gente, para ficar com uma dó dela. Tá vendo a importância de viver? Né? Aí talvez a Socorro tenha me visto diferente. É aquele pastor chato da frente, agora é diferente na casa, tá? Outra referência. Marcos 10:46. E vieram para Jericó. E saindo
saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o filho de Timeu, estava assentado junto com Só que Marcos, dá uma olhadinha aqui, Marcos 10:45? 4,5, eu li, é 4,5? 4:5. Vamos lá. Você já está loucando de novo, vamos lá. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Este é o exemplo para a gente, tá? Jesus. Não tomo exemplo como Tomé, tá? Como eu falei, as experiências que eu tive, elas são diferentes das de vocês. Mas que vocês possam sentar e refletir agora, analisando, tá? E nós estamos aqui encerrando. Deixa eu só passar aqui essa última parte para vocês. Então, tomar. O Recife não quer sair, Bruno. Eu, servo, né? Seja o investidor, nós já falamos. Seja o mobilizador, falamos para ir para o grupo de missões. Aqui a gente pregando em vários lugares, né? Lá em Cajati, lá aqui na Valo Velho, lá para jovens, sabe? Motivando, mobilizando jovens. Seja intercessor. Às vezes eu fico com dó da irmãzinha aqui. Ela vem animadinha e você tem que vir com ela, tá, irmão? Desafio para o irmão agora. Mas eu fico com dó dela. Aí chega a Adriana ciscando e ela olha assim para a porta, esperando alguém. Diretoria agora aqui da igreja, vocês têm que apoiar a irmã de oração. Vocês têm oração, Davi, Bruno, Alex. Alex já está vindo depois de eu pegar no pé dele. Raquel. Uma vez por mês, gente. A oração é uma vez por mês. Programa, põe no seu calendário, ela tem que estar lá. Eu já vi os olhos da irmã Silva suplicando para a gente estar na oração. Aí quando o cara vem na oração, ele vai no grupo familiar. Tá vendo como nós somos, amados? Eu fico com dó às vezes dela. Eu tenho vindo. Eu só não venho quando eu estou viajando. Ela fica olhando para a porta, seu olho piscando. Aí chega a Adriana ciscando. Aí chega a Alex com a barriga para frente. Aí chega a Crislane. Tá vendo? Uma vez por mês, amados. Mais uma vez eu vou dizer, nós tínhamos uma oração 5 da manhã na Bahia, toda semana. E um dia minha filha me envergonhou, estava chovendo, não tinha carro na época. Aí quando eu acordei, Rebeca e Raquel de pé. E o senhor para onde? Oração. E a chuva. Aí de repente, tocou o tempo. Pastor, você não vem? Irmãos saíram debaixo da chuva, amados. Uma vez por semana, 5 da manhã. Conforme ia passando o tempo, o pessoal ia saindo para ir trabalhar. Como vocês acordam cedo aqui, amado? Aí quando terminar a oração, só estava eu, que não trabalhava. Entenderam? Só que todo mundo ia para o seu trabalho. Uma vez por semana. Aqui é uma vez por mês. Diretoria. Quem é diretor aqui? Bruno, a Senar, Davi. Vocês têm que estar aqui apoiando. Vocês são a coluna da igreja, amado. É muito bom ser diretor. Né? É bom você ver a Adriana entrando e ciscando aqui. É brincadeira, tá? Então veja a importância, amado. Então diga sim, eu quero ser um servo. Né? Não é brincadeira, não. E você precisa vir, pelo menos. Né? Tá vendo? Depois de eu brigar com o Alex Cris, não é brincadeira. Vocês estão ouvindo. Ele ainda coloca, vem, você perdeu, né? Mas antes não é brincadeira. Só faltamos uma vez. E eu estou encerrando aqui. Já chegou todos os professores? Não? Esse é o país mais pobre, ele é colocado. Na próxima vez para vocês, onde é investido os recursos, tá? A gente vai colocar a tradução, o evangelho avanço do evangelho das tribos indígenas. A gente vai passar para vocês depois isso aí. Para vocês terem uma noção do que a tradução da Bíblia, ele tem a tradução, tá vendo? 60% hoje da língua do mundo não tem nenhuma palavra escrita no seu idioma.
60% má notícia. A Bíblia inteira, né, nós temos apenas 5%. Do mundo inteiro. E sabe qual é a missão que trabalha em tradução? Chama Além. Uma missão que trabalha em tradução da Bíblia para o mundo inteiro. E às vezes existem líderes que ainda são contra aquela missão. Falando, esses missionários não fazem só vida traduzindo. E aí, gente? Veja a importância, o conteúdo que eles dão para a gente. O material que muitos missionários brasileiros estão trabalhando hoje na tribo foi através da missão Nova Tribo do Brasil que trouxe. Eles trabalham com tipo um trabalho de antropologia. Tá vendo? Uma notícia. Está hora de orar mais por isso, tá? Ok. Pode vir. Tá bem, Edir? Edir, eu brinco muito com o Edir, ele já sabe. Ok. Pode vir, seu Alex. Sim, tá aí o Bruninho aí, ó. Eu quero ser o servo. Só isso, amados. Nós estamos aqui atrás de nomes, nem de muita teoria, de prática. Vocês vão ver que é diferente, tá? Tá, então, o estudo de hoje, o pastor pegando no pé aí de muita gente, né? Compartilhando experiência, pegando no pé de muita gente, mas isso é importante, né? É bom quando tem alguém que se importa com a gente, porque Deus faz a mesma coisa, né? Quando nós estamos fora do caminho, quando nós estamos nos desviando daquilo que Ele pretende para as nossas vidas, e nós sabemos que o que Ele pretende para as nossas vidas é o melhor, e os pastores têm que fazer a mesma coisa, né? Nós somos ovelhas, né, desse bom pastor. Então, que nós possamos realmente guardar essas experiências, né, que esses queridos pastores têm, para que nós possamos realmente firmar no caminho. E eu até gostei da experiência que o irmão Florisval falou, ele não está aqui agora, mas que ele falou, porque eu lembrei daquilo que o meu avô sempre me disse, né, quando ele era vivo. Meu avô era pastor, ele era pastor da igreja presbiteriana, e ele sempre falou isso na igreja, e ele sempre dava esse testemunho, o quanto é importante nós recebermos pastores em nosso lar. Muitas vezes a gente acha que é um sacrifício, né? E aquilo que o Florisval falou foi exatamente o que meu avô falava para mim, né? E para nós. Que, na verdade, é uma oportunidade que nós temos de receber esses grandes e valorosos homens, né? E aprender cada vez mais com eles. E ele sempre ele sempre falava sobre o profeta Eliseu, sobre o profeta Elias, quando ele pousava, né? Que ele sempre passava, né? E sempre pousava em lares. E a experiência das pessoas que recebia esses profetas. A mesma coisa nós podemos fazer com esses queridos pastores. Então, que nós possamos realmente guardar, né, esse estudo do pastor Tomé, e que nós possamos realmente servir. E falando, né, aproveitando que o pastor Tomé aí falou sobre a oração, intercessão, todas as reuniões de oração realmente têm gatos pingados, né? O pastor falou mesmo. E você vê no semblante realmente da irmã Silma, e às vezes até dá aquela desmotivação, né? Mas nós sabemos que o que nós fazemos é para Deus, né? E nós não devemos nunca nos desmotivar. E que nós possamos, se tiver 1 ou 2 ou somente 3, que nós possamos, que esses 3 possam realmente segurar a palavra de Deus, a nossa igreja em pé, né? Não importa a quantidade, mas é claro que a igreja como um todo tem que estar disposto a orar, a interceder, né? Uma vez nós não pudemos vir, que nós tivemos que viajar para o Rio, não sei se ela lembra, eu até mandei uma mensagem para ela, né? Que eu não ia poder vir, mas que eu estava com ela em oração. Então é isso que nós devemos fazer, né? Estarmos aqui, orando, assim como nós estamos todos os dias nos nossos trabalhos, de manhã, madrugando, né?
nós devemos também nos esforçarmos para estarmos aqui na casa do nosso bom Deus. Amém? Nesse instante vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao nosso Deus. Antes disso, vamos falar o versículo, tema da nossa conferência missionária. Falamos ontem, vamos falar hoje também. Primeiramente o versículo e após a sua referência. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, 12. Mais uma vez. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, 12. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Também será o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E aqueles também que ainda não entregaram o seu compromisso de fé, aí o pastor mostrando aí, é importante, pessoal, entregar, porque através dessa entrega é que nós faremos o orçamento para o próximo ano. Então tá aí, se não entregou, entregue, tá? Quem quiser, pode falar comigo. Isso, entregue até hoje de noite, se não puder agora, entrega hoje de noite para nós fazermos o orçamento para o ano que vem. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz engrandecer, e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Tal é a paz que já me Invade o coração, tal é o amor que só me faz engrandecer, e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz engrandecer, e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória a ti, Senhor. Amém? Podeis assentar. Nesse instante vamos ter o relatório dominical. Cadê? Damares. Hoje a gente teve, bom dia, hoje a gente teve 4 na sala dos cordeirinhos, 4 na sala das joias, 6 soldados, os vencedores e embaixadores ficaram juntos, foram 31, e mais 4 professores, deu 41. Amém. Por um, hein, gente? Por um. Faltou um, hein? Aí deu 50. Pronto. 50. Irmã Laura. Essa semana nós tivemos 2 aniversariantes, o Douglas, o Douglinhas, e a irmã Veronice. Irmã Veronice, venha para estar orando, O pastor Tomé. Deixa por enquanto o pastor Tomé quietinho aqui. Preconceito, hein? Outra pastora. Veronice. Então vou deixar. Pra orar, tá. Quem mais? Cadê o Douglinha? Pastor, mas foi essa semana o aniversário do pastor. O pessoal confundiram, fizeram festa antes.
Muito obrigado, Senhor.